aqui do Tocha Será Humana. que eu vi certo, galera? A Marvel considera o Tocha Humana um personagem problemático, é isso? Ele é um personagem ultrapassado culturalmente que precisa passar por um processo de desconstrução politicamente correta? Bom, é isso que o Kevin Feige e o Joseph Quinn, o ator do Johnny Storm, Caramba, olha de novo o Pedro Pascoal, bicho. Eu nem fiz de propósito. pensam que precisa ser feito no filme do Quarteto Fantástico. Galera, é a polêmica da Branca de Neve todinha de novo. Será que isso virou um padrão interno da Disney? Bom, os quadrinhos têm a resposta se o Joseph Quinn tá certo ou não sobre o Tocha Humana do Chris Evans, e eu quero trazer a resposta definitiva sobre esse assunto com base nos quadrinhos. E ao mesmo tempo, eu acho que esse assunto é uma oportunidade, né, pra gente conversar sobre a importância dos personagens terem falhas e como que esse é o core da Marvel Comics. Vem comigo. Enéas Trunks, Peter aqui. Bom, antes de eu dar minha opinião, eu quero trazer na íntegra o que o Joseph Quinn falou. Abre aspas. Johnny é um homem que lidera com muita bravura, o que pode se tornar uma afronta algumas vezes, mas ele também é divertido. Kevin Feige e eu conversamos sobre as versões anteriores dele e onde estamos culturalmente nos dias de hoje. Johnny foi rotulado como um cara mulherengo e Papum. imprudente, mas isso é sexy atualmente? Não acho. A minha versão do Johnny é menos insensível aos sentimentos das outras pessoas e, com sorte, alguma autoconsciência sobre esse comportamento carente de atenção. Assim, cara, ó, de verdade, tem vezes que os atores ganham muito mais mantendo a boca fechada. Você sabe disso. Pode ser talvez uma interpretação equivocada minha da fala do Joseph Quinn, ok? Mas toda vez que eu vejo um ator com esse papo de que o comportamento do personagem é problemático e que a gente tem que atualizar ele para os padrões modernos, sabe, que ele precisa ser corrigido porque a cultura mudou, porra, cara, eu vejo alguém que tá mais preocupado em militar do que construir um personagem, uma história. Mas, de novo, esse sou eu vejo dessa forma. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque, assim, o problema não é nem o que ele falou sobre o Johnny Storm, porque ele, tipo, até tem um pouco de razão. O problema é como que ele deu a entender que o personagem precisa se ajustar a um novo politicamente correto cultural. Isso é exatamente o que a gente viu acontecer em Branca de Neve, cara. É o que a gente viu na nova animação do Homem-Aranha. Mas velho, essa animação, cara, por que eles fizeram isso com o Homem-Aranha, cara? Ah, teve uma época que o Homem-Aranha não era um dos meus personagens favoritos na Marvel. Eu gostava de assistir ele. Os meus favoritos eram Ciclope dos X-Men, era o Capitão América, era o Hulk. Só que depois eu fui me aprofundando no Homem-Aranha, assistindo alguns vídeos de pessoas falando sobre ele, em alguns filmes também, que ajudou a eu gostar mais dele. E quando eu vou ver o trailer, só o trailer que eu vi desse desenho já me fez ter um desgosto profundo, sabe? Com a Disney. Não só com as pessoas que produziram isso aí, mas com a Disney inteira, que ela tá doidona, cara. E não é só a Disney não, né? Tem vários outros estúdios que estão ficando doidão também. Só de ver o que eles fizeram com o Norman e com o Harry aqui nessa série. Já com o Homem-Aranha, que eles fizeram colocar uma criança de novo. Qual é o problema deles, cara? Você quer fazer o Homem-Aranha criança de novo? Sei lá, cara. Amigão da vizinhança. Aliás, eu acho que essa animação é o melhor exemplo possível de como isso é prejudicial para uma história. E nesse desenho você tem lá o Peter Parker em duas salas de aula diferentes, a da escola e a do estágio. E nas duas, todo mundo é super legal com ele, sabe? O capitão do time de futebol é um cara super bacana. Você vê toda aquela diversidade, todas as minorias da sala, né? Todas aquelas minorias. E todos eles precisam ser apresentados para o público como ótimas pessoas, como seres morais, corretos, evoluídos. Tipo, o Peter não passa por nenhuma porreação, todo mundo é gentil com ele. O mais perto que a gente chega de alguma, digamos, animosidade é o Amadeus Show fazendo uma piadinha inofensiva com o Peter Parker. Mas até ali a animação fez questão de corrigir. E imediatamente duas colegas de classe repreenderam o Amadeus Show e fazendo ele pedir desculpa pro Peter, cara. Por causa de uma piadinha boba. É todo mundo perfeitinho, sabe? Todo mundo politicamente correto. É um mundo diferente. É um mundo irreal. É um saco isso, entende? E com isso os caras mataram um dos poucos elementos canônicos e marcantes do Peter Parker na escola, que é o fato dele ser isolado e sofrer bullying. As pessoas serem mais com o Peter na escola faz parte do crescimento dele. Cara, você precisa sofrer para se desenvolver. É a trajetória do Peter Parker. Cara, você matou todo o background dele fazendo isso. Peter precisa ter dificuldade de socialização na escola. Esse é um dos elementos fundamentais do personagem. Eu acho, sinceramente, quando botam essa galera para criar esse tipo de animação, de história, não manjam, cara. Não manjam do que tem que acontecer, do que é a história de um personagem. Tipo, não manjam mesmo.
Acho que eles pegam galera que manja de Twitter, sabe? Cara, numa história, galera, os personagens precisam Parece passar por mesmo. conflitos, dificuldades, lidar com a natureza humana. Isso é normal. Acho que até na sua vida é assim que você não lida com a natureza humana. Você não precisou passar por várias dificuldades. Isso faz parte da complexidade humana em si. E quanto melhor uma obra é em retratar essa complexidade, mais rica ela fica. Mais ricos os personagens. Caramba, passou tudo isso de tempo só no Homem-Aranha só. E olha que eu já tinha falado já do Homem-Aranha. Ah, lá, lá, mas é pra mostrar, cara, que não é de agora que eles estão fazendo esses problemas do Tocha Humana, não. Já é desde antes, desde essa série, antes dessa série, já começou muito antes. Antes da Marvel também. Chegou na Marvel, só que estava bem antes já. Ficam mais, mais verídico a gente fica, mais a gente se conecta com a história. Cara, o Stan Lee foi o primeiro a fazer isso. Foi Esse velho. Saudade de tu, cara. Quando tu ainda tava vivo, a Marvel tinha algumas coisas, sabe? De boas. Só que tu morreu, Marvel se vendeu. genial na época. É por isso que os personagens da Marvel se destacaram tanto em comparação com os da DC nos anos 60. É justamente isso que eles têm de especial, É, rapaz. entende? Eles são humanos, eles têm cotidianos, dificuldades cotidianas iguais às nossas, cara. E acima de tudo, eles não são perfeitos. Eles têm falhas, e falhas marcantes, que fizeram a carreira deles, que fizeram a trajetória deles. Pô, tu vai tirar isso, cara? Tu tira todo o pensamento do criador do universo que é o Stan Lee. O Demolidor é um exemplo de pessoas cafajestes nos quadrinhos, que trai a própria mulher e coisas desse tipo, entende? Caraca, Demolidor. Não sabia disso não, cara. Trair a própria mulher, isso eu não sabia não. Eu sei que esse cara é pegador e tudo, sei. Mesmo sendo católico, né? E isso que é bom no Demolidor, que a gente vê que esse cara tem princípios, só que ele tem problema também, sabe? Como ele acabou de falar, o Demolidor traiu. O problema dele é a violência que ele tem com os vilões deles, com as pessoas. E ele ser mulherengo desse jeito, cara. É a carne, é a fornicação, cara. Quer fazer amor com as pessoas, ele quer merendar. E ele tem que combater esse lado dele, sabe? E isso que é bom nas histórias deles, que a gente vê que ele tem falhas. Que mesmo sendo uma boa pessoa, como uma pessoa normal, ele tem falhas e tem erros. E tem que combater esses erros. Então, é isso que é bom nos personagens de hoje. Só que chega no cinema, todos os personagens têm que ser ativista, tem que falar em prol de feminismo, tudo isso, tudo vai ser woke. Pra quê, cara? Não precisa disso. A história não se foca nisso, sabe? Quer um personagem que se foque nessa vertente? Cria um personagem. Tem personagens que já são meio que assim, cara. Ou tu cria, ou tu pega personagens que já são um pouco dessa vertente. Essa nova série do Demolidor, saiu um vídeo no meu canal, Momento NG lá no vermelho, falando sobre essa série, cara, e como eu me desapontei com essa série. O final é bom, o final dessa série é boa, só que no começo, meu Deus do céu, cara, a gente já começa com o Fogg morrendo, a Karen indo embora, o Demolidor ganhando dois companheiros novos, do nada assim, e outra, né? Bom, tem várias coisas. Vocês vão assistir o meu vídeo lá no canal, vocês vão ver por vocês mesmos. Comenta lá também, se inscreve. Ele é um personagem extremamente católico, que tem problemas com certos pecados capitais, entende? E é isso que faz ele ser tão interessante. É isso que traz complexidade. É o conflito interno que esse personagem tem. É a jornada Essa cena foi estranha na série. dele lutando contra a própria natureza pecaminosa. Aí, quando ele chegou assim na parede, assim, foi meio estranho o efeito. Aí essa cena aqui é bonita, mas aquele chegando assim é meio estranho. Dele. Porra, mas você não acha interessante isso, cara? Você quer corrigir tudo, todo mundo vira um Clark Kent, um Superman. Mesmo Clark Kent tem seus probleminhas, né? Mas que todo mundo vire, sei lá, cara, não sei nem o que é isso. Seria praticamente um deus. Capitão América, Superman são bons exemplos de boas pessoas que querem ser o melhor possível. Só que eles também têm erros. Todo mundo tem que ficar perfeito.
Então, não é interessante você pegar falhas dos personagens para se identificar também com pessoas que têm falhas? Não é 1000 vezes melhor do que só fazer o personagem ser perfeitinho, politicamente correto? Até porque, de verdade, politicamente correto hoje em dia envolve até tirar o lado religioso do personagem. Verdade, verdade. E ser cristão para esse lado, né, das pessoas é errado. Vai de contra em tudo que eles falam. E eles vão de contra em tudo que a Bíblia fala. Ou seja, vocês já sabem qual é a verdade. Para não ofender outras religiões. Aí no fim das contas, o que você tem? Você tem aquele personagem completamente vazio, superficial. E esse é o problema. Então, cara, de verdade, se você vai Caramba, a gente saiu do Tocha Humana, foi pro Homem-Aranha e depois pro Demolidor e voltou pro Tocha Humana. tirar a maior falha de caráter do Johnny Storm, que é ele ser mulherengo, Ah, esse filme é bom, hein? Esse filme é bom. Os dois filmes são bons. Eles são curtos, não tem lá grande coisa, mas eles não são ruins, eles são bons. Eles são bons, sinceramente. Os atores são legais. Como é que fala? A Jessica Alba. Ela é bonita, cara. Ela funciona como Sue Storm, funciona. Não é a melhor escolha. Eu preferi muito mais a nova Sue Storm. Eu sei que tem várias pessoas que não gostaram, mas a maioria do povo, a maioria das pessoas, gostaram da escalação do Quarteto Fantástico. Mas a maioria também não gostou de uma escalação. O Pedro Pascoal, que tá em todo lugar e não combina com o Reed Richards. O ator desse filme aí, do que fez o Senhor Fantástico, é muito melhor. Combina super melhor. O Coisa também. Tem coisas que um paralelo nesses dois aí, nesses dois quartetos fantásticos. Nesse quarteto fantástico aqui, vocês vão ver a verdadeira formação do quarteto fantástico. Vocês vão ver o verdadeiro surfista prateado, o verdadeiro Tocha Humana. Eu ainda não vi o Tocha Humana do novo filme, mas já pelo que foi mostrado, que foi falado, já dá a entender que esse aqui vai ser melhor, Johnny Storm, que o outro. O Reed Richards também é muito bom. Aquele outro ator, o outro ator também ele é muito bom, cara. É bem legal como o Reed Richards. O Coisa, um super carismático do outro filme, desse filme aí, de 2007. A mais fraca é a Jessica Alba. Na época, as pessoas só olhavam pra beleza dela. E ela é bonita, cara. Funciona. Ela é engraçada também no filme. Mas precisa um pouco mais de profundidade. E eu acho que no novo filme vai ter essa profundidade na Mulher Invisível. Mas, segundo os rumores, parece que ela vai ser a líder em vez do Reed Richards. E a gente sabe por quê. Mas tomara que funcione, cara. Eu tô esperando grandes coisas. Eu tenho alguns problemas com esse Quarteto Fantástico novo que vai sair. Mas eu ainda acho que vai ser o mínimo legal. você está basicamente assumindo que vai descaracterizar ele em prol de uma visão politicamente correta, correndo o risco de fazer ele ser um personagem raso, superficial, sem identidade, cara. Você tirou a identidade dele, sem defeitos. Porra, cara. Galera, nem todo mundo tem que ser moralmente evoluído e cheio de autocrítica, cara. A gente pode encaminhar para isso no futuro, todo mundo se corrigindo, a gente evoluindo, virando seres alienígenas, né, cara? Mas, porra, a gente vive numa sociedade que temos falhas, entende? Temos falhas. Eu queria ser moralmente evoluído e cheio de autocrítica, lógico que eu queria ser. Mas não sou. Eu não sou perfeito. Eu assumo que eu tenho defeito e esses defeitos têm que ser visíveis em mim, na minha pessoa, para que eu tenha minha identidade. Para que as pessoas consigam conviver ou não comigo, entende? Nem todo personagem de filme tem que ser uma mensagem para a sociedade. Não dá, cara, não dá. A gente tem que parar com isso, cara, de querer transformar todo super-herói em uma declaração política. Chega, cara, isso tá chato. Personagens fictícios, eu acho que deveriam emular a complexidade humana. Deveriam simular a complexidade humana. E a complexidade humana não deveria ser reduzida a uma simples declaração política. É muito maior do que isso. Cara, nós temos várias nuances, né, na nossa história, no nosso jeito, na nossa socialização. O que a Marvel está fazendo hoje em dia em algumas dessas produções é totalmente anti-Marvel. É um princípio que vai contra o Stan Lee e o Jack Kirby, né, cara, que são os criadores de tudo isso, sabe? Por quê? Porque eles criaram esses personagens com falhas e cotidianos. Então vai contra esses dois.
E a minha colher de chá pro Joseph Quinn é que ele tava se referindo ao Tocha Humana do Chris Evans. E nesse sentido, até concordo que ele ele era um Johnny Storm bem mais escrotão, né? Ficava enchendo o saco de todo mundo o tempo todo. Ele era aquele estereótipo do bad boy. Cara, eu assisti esse filme, os 2 primeiros filmes, e sinceramente, cara, ele não era tão enjoado assim não, bicho. Ele fazia alguma besteira, mas tá de acordo com o personagem que tava nos quadrinhos. E sinceramente, eu não sei que as pessoas pegam muito no pé do Tocha Humana, bicho. Ele pegava algumas mulheres, é verdade que isso, sei lá, não é tão legal assim. Mas o personagem é escrito assim. E todo mundo tem um amigo que é assim, ou uma amiga também que é assim. E a gente vê o quão irresponsáveis em alguns aspectos eles são. Mas mas é assim, cara. O personagem é legal, ele foi bem adaptado, ao meu ver. Não teve nenhuma exageração também. E eu não sei, cara, por que as pessoas pegam muito no pé dele. Insensível dos anos 2000. Aquilo foi sim uma espécie de exagero da personalidade do Johnny. Aquilo, tipo, foi mais do que necessário. Não é, o Johnny Storm não é aquele cara que o Chris Evans interpretou. Tanto que se o Joseph Quinn tivesse falado sobre objetificação da mulher, eu até ia concordar, porque o Johnny Storm do Chris Evans era daqueles caras que tava sempre lá, andando com um monte de mulher aleatória, sabe? Como se fosse uma coisa que ele ia usar ali e acabou. E, pô, o Johnny Storm dos quadrinhos, ele Não teve muita cena, mas é verdade que ele andava com muita mulher. é pegador pra caramba, mas ele não é insensível. Pelo contrário, ele é super sensível, ele se apaixona fácil, cara. É tipo eu sou assim também. Bom, eu não pego geral, mas me apaixono fácil. Uma das primeiras paixões dele nos quadrinhos foi a Cristália dos Inumanos, e ele chorava por causa dela. Chorou pra caramba quando ela trocou ele pelo Mercúrio, irmão da Wanda. Ficou bravo, cara. Ficou bravo, sentiu. E olha que doido, ele já namorou a irmã da Cristales, a Medusa, que é a esposa do fucking Raio Negro. A irmã Na da época o Raio Cristália é a Negro tinha ido Medusa? embora por um tempo lá, e quando ele voltou, encontrou esses dois se beijando na casa dele. Eu morri de rir com um gesto. Caramba, Raio Negro, bicho. Tu é corno também. E a Medusa teve a coragem de fazer isso na casa deles. Simples, o Raio Negro deixou claro pro Johnny que a Medusa era dele. Que se o Johnny continuasse com esse rolinho, ele ia ser apagado igual a vela. Foi muito maneiro, cara. Vai mexer com o Raio Negro? Para com isso, rapaz. O Raio Negro faz isso, apaga fogo dele. E falando em pegar a esposa dos outros, o Johnny literalmente destruiu o casamento do Vitor Von Doom. Vitor Von Doom. Eu vou explicar alguma coisa sobre isso. Eu sei que essa história foi escrita por um cara que é muito mau escritor, que nessa época, não sei nem qual é o nome dele, eu esqueci, mas é um consenso entre os fãs do Quarteto Fantástico que esse período o escritor meio que deu uma bagunçada nos personagens. E escreveu algumas histórias bem estranhas. O Victor Von Doom escolher uma namorada assim, uma doidona assim, já é meio que contraditório do personagem, que esse cara é maluco e ele é muito, sabe, certinho em alguns aspectos. Ele não iria escolher uma mulher assim, né? Sabendo quem é o fanático, o, o Victor Von Doom. E outra, essa mulher era uma cru também. E foi ela que meio que não disse pro John Storm que estavam juntos. Então, é uma parada bem estranha. Casamento do fucking Doutor Destino. Por quê? Porque a noiva admitiu, no meio do casamento, que tava ficando com o Johnny, mesmo sendo noivo do Vitor Von Doom. Cara, olha que cagada. Imagina alguém com o ego do Vitor Von Doom, todo cheio de si, com o casamento sendo televisionado pro mundo inteiro, transmitido pro mundo inteiro, e a noiva dele falar que tem ido pra cama com o Johnny Storm. Meu irmão, melhor parte é ver as reações de todo mundo. O Will deu um tapão na cabeça do Johnny. O Namor morreu de rir, pô, tava se acabando de gargalhar. O Doom queria matar todo mundo, cara. Eu vai matar todo mundo. Ele tava louco. Então, assim, galera, vários dos principais problemas que o Johnny Storm se mete é por ser pegador. É por ser mulherengo. E olha quanta situação engraçada, constrangedora, até dramática isso gera.
Isso é bom pro personagem, é bom pra história. E ao mesmo tempo, todos esses exemplos que eu citei aqui são exemplos que o Johnny tinha sentimentos por essas garotas que ele tava ficando. Ele realmente se importava com elas. E se você olhar de fora, porra, maior pegadona, ele ficou com 2 irmãs, pegou a esposa do Dr. Destino, do Raio Negro, mas ele não objetificou aquelas mulheres, ele não foi insensível. Então uma coisa não exclui a outra. O Johnny até pega alienígena, pô. Hoje não foi uma alienígena centopeia esquisitona. Mas o Johnny quer nem saber, galera. Na boa, tá dando mole, tá, pô, entrou na água, fez tibum e tá pegando. É como eu falei, ele não é insensível, né? Rola um date, rola, tipo, ficar de mão dada. Eu sou assim também, gosto de ficar de mãozinha dada, rapaz. Pô, não com alienígena, mas, pô, eu gosto. Eu acho que a época mais insensível do Johnny, se eu posso dizer assim, mais bad boy, mais baladeiro, foi justamente depois daquele filme do Quarteto Fantástico. Rolou uma certa influência, assim, do cinema nos quadrinhos. E seria coisa do tipo, Johnny ficando com 2 garotas que ele conheceu na balada, e elas estavam lá fantasiadas de Tempestade, de Feiticeiro Escarlate. Uma parada mais fetiche, mais cafajeste. Isso sem dúvida ficou bem mais forte depois daquele toque humano do Chris Evans. Agora, quanto à parte de ser meio imaturo, assim, o Johnny tem vários momentos de maturidade nos quadrinhos, momentos de responsa, mas ao mesmo tempo ele tem muitos momentos em que ele se mete em problemas por causa de mulheres, sabe? Ou porque ele é meio farreiro, ele gosta de farra pra caramba. Teve uma época até que ele era colega de quarto do Peter Parker e o Peter enlouqueceu com o Johnny, pô. O Peter chegava em casa depois de um dia bosta que ele tinha lá e tava o Johnny Storm dando a maior festa no AP dele. Já bem isso. Um cavalão, né? Com alienígenas, com inumanas. Pô, dá pro Peter Parker ficar com raiva. E assim, os dois são muito amigos, sabe? O Peter Parker, pô, ele ama o Johnny Storm. Mas o Johnny é realmente meio sem noção às vezes. E faz parte. É isso que faz o personagem ser legal. É isso que dá característica pra ele, pra ser diferente dos outros personagens. É isso que faz ser interessante, ter identidade. A pessoa... Não, vamos tirar a loucura do Wade Wilson, porque é muito feio ele ser louco desse jeito. Vamos dar ele normal. Aí tá lá o Wade Wilson, ser ou não ser, eis a questão. Bem, quem fala isso é louco. Mas percebe que você não pode tirar a identidade do personagem tirando uma característica fundamental dele. Porque eu acho que o que faria ele ser desinteressante é justamente você tirar todos os defeitos e características do personagem. Ninguém gosta de personagem perfeitinho, palestrinha, politicamente correto, ninguém gosta. Nem os caras que são politicamente corretos, eles pedem pra que seja, mas não vão assistir no cinema, vai por mim. Não, tem que ser politicamente correto e ser progresso. Mas pede pra eles irem no cinema, eles não vão, cara. A gente gosta justamente de pessoas serem falhos, serem únicos. E eu espero de verdade que o senhor Kevin Feige entenda isso, cara. Porque aparentemente essas ideias aí estão vindo dele, né? Mas como eu falei, eu vou dar uma colher de chá pro Joseph Quinn, porque existe sim a possibilidade da gente ver um Johnny Storm bem diferente daquele Johnny Storm do Chris Evans. Um Johnny Storm mais sensível, mais humano, um pouquinho mais responsável e que ao mesmo tempo seja totalmente fiel ao Johnny Storm dos quadrinhos. Até porque o Tocha Humano do Chris Evans era meio caricato, né? Era um pouquinho, porra, unidimensional nesse sentido. Não tinha flexibilidade, era 880. Enquanto o Johnny dos quadrinhos é um pouquinho mais complexo, é menos estereotipado, menos caricaturarizado. Não sei como é que fala isso. Caricaturizado, entende? No momento que a gente tá, a fala do Joseph Quinn deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Mas pode ser que a gente veja um Johnny bem fiel aos quadrinhos. E pra gente saber qual vai ser o resultado, não tem outro jeito, só esperando o filme sair. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu tô lendo os comentários.